Olá, Clube da Insônia! Você já teve aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas ninguém mais percebe? Porque é exatamente isso que transforma Sorria em um dos terrores psicológicos mais desconfortáveis dos últimos anos. O filme pega um simples sorriso e transforma numa coisa completamente perturbadora. E por trás de toda a maldição sobrenatural, tem uma história pesada sobre trauma, culpa e medo de perder a própria sanidade. Então bora relembrar Sorria. A Rose é psiquiatra e quando ela era criança, acabou encontrando o corpo da própria mãe que tirou a própria vida. Ou seja, de cá a gente entende que a protagonista tem um trauma fortíssimo e isso vai colaborar para situações futuras. O filme é basicamente sobre depressão, sofrimento reprimido e ignorado. Mas calma que não vai demorar muito para Rose ter mais um trauma para lidar não, tá? E aí, uma coisa muito forte. Ela tá lá conversando com uma paciente, que é a Laura, e ela fala que tá sendo perseguida por algo com um sorriso macabro. Ela tá completamente desesperada e ela se irrita ainda mais porque a Rose não leva a sério o que ela tá falando. Até porque ela é uma paciente psiquiátrica, né? Qualquer coisa que ela falar ali vai ser levado pro racional e pro âmbito mental. Mas aí a coisa muda quando ela fica com um sorriso bizarro. O sorriso distorcido aqui é o prenúncio de que vai dar merda. E dá mesmo. Porque em seguida a Laura se auto-elimina ali na frente da Rose. E aqui toda a culpa que ela reprimiu por anos por causa da morte da mãe dela vem para a superfície e ela acaba sendo um alvo muito promissor para a entidade. Tem uma cena que ela tá passando na frente de uma das salas e de canto de olho ela vê um dos pacientes em pé. E quando ela volta, o cara tá lá com um sorriso macabro, o mesmo sorriso que a Laura. Do nada ele começa a gritar falando que todo mundo vai morrer e surta, fica doidão. Óbvio que a Rose pede ajuda, mas quando os seguranças estão lá rendendo ele, tá óbvio que o Carl tava deitado o tempo todo. Ele não tinha feito nada. Na verdade, foi coisa da cabeça da Rose. Obviamente que depois disso, o chefe pede pra ela se afastar, porque o trauma que ela teve por causa da morte da Laura claramente estava afetando ela. Depois da cena do Carl, tem várias situações bizarras com ela. Ela vê a Laura com um sorriso macabro. E tem uma hora que o alarme da casa dispara e quando a atendente entra em contato com ela, a atendente começa a falar umas coisas bem estranhas. E depois o telefone toca. Só que ele estava no gancho e não na mão da Rose. Ela alucinou a situação toda de novo. O quê? Tem certeza que não deixou nada entrar, Rose? Olha atrás de você. Quando ela tá escutando os áudios do dia do incidente com a Laura, ela escuta uns sussurros esquisitos. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Até aqui as coisas estavam no âmbito psicológico. Então tem a cena medonha da festa do sobrinho dela. O moleque vai todo felizinho, tadinho, abrir o presente que a titia deu pra ele. E encontra o gato dela morto dentro da caixa. Ela se desespera e acaba caindo na mesa de centro e fica toda cortada. Só me fala quem é você! Me deixe em paz! Depois disso, aí sim a situação complica ainda mais. Ela fica completamente isolada, as pessoas em volta dela não acreditam nela e é tratada como exagerada e instável. Você tá ouvindo o que você tá dizendo? Meu Deus, tá parecendo maluca. Eu não tô maluca! Desculpa. Ela descobre que um homem se auto-eliminou do mesmo jeito que a Laura. Ele estava alucinando e mencionando os mesmos sorrisos macabros. Então ela pede a ajuda do ex dela, o Joel, que é policial, e eles assistem ali as filmagens da noite que tudo aconteceu. E ele tava com um sorriso medonho na cara quando eles mataram. Ele tá sorrindo? Outra cena medonha que ficou bem famosa na época que o filme lançou é a cena que ela vai falar com a irmã dela. E as duas acabam discutindo ali. E na hora que ela volta pro carro, a gente vê a irmã indo na direção dela e acontece isso aqui. Holly? Que viagem é essa, velho? Ela descobre que teve um sobrevivente da maldição e vai na cadeia pra falar com ele. Sim, o cara tá preso. E a gente descobre que pra ele driblar a maldição, ele teve que eliminar uma pessoa tendo uma testemunha. E essa testemunha do crime ficou com a maldição no lugar dele.
E a Rose vai ter que fazer a mesma coisa. Eu acho essa cena engraçada, porque a Rose vai buscar informações com ele, fingindo que é pra uma amiga dela. Que é a amiga dela que tá amaldiçoada e não ela. Só que quando ele fala que ela precisa matar alguém, ela fica desesperada e acaba se entregando. E o cara fica muito puto, porque a entidade vai provavelmente atrás dele por causa dela, né? Eu não posso matar alguém! Eu não acredito não, Charlene. A psicóloga da Rose vai conversar com ela. E enquanto elas estão ali de boa, o telefone toca. E era a psicóloga dela. Ou seja, ela estava conversando era com o bicho. Eu tentei te ligar a manhã toda. Não. Ela vai até a clínica e tenta acabar com o Carl, tendo o próprio chefe como testemunha. Só que era mais uma alucinação dela. Ela nem tinha saído do carro ainda. O chefe dela vê que ela tá loucona com uma faca e aciona a polícia pra ela. Escuta, Rose, é melhor você não sair daqui, tá? Então ela vai pra casa da família dela, que tá abandonada. E é a mesma casa que a mãe dela se auto-eliminou. Ela foi lá encarar o trauma maior da vida dela, né? Nessa, ela vê a mãe que logo se transforma num bicho escroto. Ela incendeia a casa e aparentemente parece que tá tudo resolvido. Então ela vai pra casa do Joel. Só que não era ele. Era mais uma alucinação dela e ela ainda estava na casa abandonada. A Rose tenta enfrentar o trauma dela sozinha. Mas o trauma dela é muito profundo. E não some só encarando memórias dolorosas da infância dela uma única vez. A entidade acaba vencendo porque o trauma dela era antigo, profundo e completamente mal resolvido. E o mais triste é que o ciclo continua, porque o Joel vai até a casa atrás dela e consegue entrar. E na hora que ele entra, a Rose já tá com um sorriso macabro e se auto-elimina na frente dele, assim perpetuando a maldição. Esse foi o resumo de Sorria. Espero que você tenha gostado. Se sim, deixa aí o seu like assombroso, se inscreva, ative o sininho para não perder nada e até a próxima.